Senhoras e senhores, apresentamos EPI. O nosso vídeo vai falar sobre EPIs. O que são EPIs? EPI significa Equipamento de Proteção Individual e eles servem para a segurança do profissional. Neste vídeo, vamos mostrar os EPIs utilizados no dia a dia de alguns profissionais, como bombeiro militar, radiologista, fisioterapeuta, polícia militar, químico e os policiais do GAT, que significa Grupo de Ações Táticas Especiais. Fiquem com o vídeo. A radiologia é uma área em extrema expansão. O profissional não atua apenas na área de diagnósticos por imagens em hospitais, mas também abrange muitas outras áreas, como a radiologia industrial, odontológica e veterinária. São mais de 10 áreas de atuação, como por exemplo, raio-x, ressonância magnética, radiologia industrial, mamografia, tomografia computadorizada, medicina nuclear, densitometria óssea, radiologia odontológica, radiologia veterinária, a irradiação de alimentos e também a docência e pesquisa. Agora nós iremos ficar com a Vanessa, entrevistada pela Joyce. Ela irá falar um pouco sobre o uso do EPI em sua profissão. Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, Joyce, tudo bem? Como você tá? Tô bem, graças a Deus. Então tá bom. Vanessa, nossa entrevista é sobre o curso de radiologia, né? Sobre o técnico de radiologia. E eu gostaria de saber qual é a duração do curso técnico. Sim, olha só, Joyce, o curso técnico de radiologia, a duração é em média de 18 meses, tá? É 1 ano e 6 meses de duração de curso. 1 ano e 6 meses, né? Isso. E qual a área de radiologia que você atua? O raio-x convencional. O raio-x convencional, eu preferi essa área do convencional porque você pode trabalhar 24 horas semanais, né? No que dá a oportunidade de você trabalhar em outros hospitais. Que legal! Isso é muito bom. E por que você escolheu essa área para atuar? Olha, eu escolhi essa área, assim, na verdade eu sabia que eu iria atuar no meio da saúde, na área da saúde. Mas estudando mais, na radiologia eu me encontrei. Então, assim, fiz o curso e não largo a radiologia por nada. Então já eram sessões, Sim. Já se encontrou aí nela, Sim. né? Vanessa, a gente sabe que essa profissão de radiologia é uma profissão insalubre, né? Sim. E a gente gostaria de saber quais são os equipamentos que são utilizados tanto pelos pacientes, quanto principalmente pelos profissionais no momento da ação, né? Certo. Olha só, Joyce, eu vou começar pelos EPIs, tá bom? Os EPIs mais importantes, mais utilizados, tanto em hospitais quanto em clínicas, tá bom? Começando pelo avental de chumbo. Esse avental de chumbo, ele é muito importante porque ele vai cobrir, Joyce, toda essa área torácica do paciente, tá? Então, por exemplo, se o paciente entra em sala para fazer o exame somente do crânio, não tem por que essa área tá exposta à radiação. Então o técnico vai lá, oferece para ele colocar essa proteção, tá? E também utilizamos o protetor de tireoide, tá? Esse protetor de tireoide, ele vai cobrir toda essa área aqui do paciente, tá? Cobrindo essa área da glândula, né? Que é uma área bastante sensível, também é utilizado. Então, e também o mais utilizado também, Joyce, é o protetor de gônadas, tá bom? Que ele vai prevenir essa parte que faz parte da reprodução, né? Tanto do órgão, né, feminino quanto do masculino. Então isso é muito importante também. E também, mais um que eu vou estar citando, que é o óculos, tá bom? Esse óculos ele é feito de chumbo também, que também protege toda essa área aqui dos olhos, tá? Do paciente. Citando todos esses EPIs, tem um EPI que não seria um EPI, é um EPI formal. Que o técnico em radiologia não pode trabalhar, não pode exercer sua função se não tiver com dosímetro, tá? Esse dosímetro é essencial. O técnico ele vai estar utilizando na sua carga horária de trabalho, porque esse dosímetro ele vai ter como a função de medir o
quanto de radiação que aquele técnico toma durante os dias e durante o mês. Que ele pode receber. Exatamente. Sem esse dosímetro não tem como. Não tem como exercer a profissão. Não. Caramba, que Ele é legal. muito importante. São coisas que a gente nem imaginava, né? Que existia. Nem imaginava. Eu mesma, antes de fazer, de Mudar pra área. nem imaginava isso. Legal. Você já presenciou, já sofreu algum acidente nessa profissão? Graças a Deus, não. E nem vi também, assim, algo muito grave, por exemplo. Uhum. Não, até o momento não. Mas eu sei que eu não vou estar livre disso, né? Ah, sim. Mas até o momento não. Tá certo. Na sua opinião, qual é o assunto mais difícil ou trabalhoso dentro do curso? Sem sombra de dúvida, Joyce, a anatomia humana. Então, assim, você tem que estar praticamente 100% assim, estudando referente à anatomia. Você tem que entender as partes do corpo, né? Porque quando você vai fazer o exame, há um posicionamento. Então, se você não entender a anatomia humana, você não vai saber como tirar aquele raio-x, né, da parte do corpo do paciente. Então, a anatomia foi bastante complicada, mas sempre estudando. Tá certo. E existe uma grande procura de emprego nessa área? Existe. A área mais procurada, Joyce, é o raio-x convencional, tá? É a mais procurada, a mais comum. Porém, também tem a área procurada em mamografia, radiologia odontológica, tomografia computadorizada e várias outras áreas, tá? Mas o mais comum mesmo é o raio-x convencional. Caramba. Sim. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Poxa, então acho que a gente termina por aqui. Gostei muito de saber, né? A gente também que não está na área, a gente acaba sabendo essas coisas, é muito interessante, né? Isso é muito importante, Joyce, porque muitas das vezes a pessoa é leiga, não entende, né? Aí muitas das vezes o paciente ele vai com um acompanhante e aquele acompanhante, dependendo, tem que estar entrando em sala de exame. E se o técnico não oferecer o EPI para aquele acompanhante, ele vai ficar sem utilizar e muitas das vezes até recebendo aquela radiação. Sim. Então, tanto o técnico tem que estar atento a isso e também seria viável o acompanhante sempre tem um pouco de noção. Um pouco de... que legal, a gente já sabe. Se Com for aí, certeza. Você está sendo acompanhante de alguém, Entendi. entrou na sala, olha, por favor, tem como você me dar o avental de chumbo, enfim, né? Que legal, Vanessa. A gente agradece pela sua disponibilidade. Ah, Joyce, imagina, eu espero ter ajudado de alguma forma. A doutora Chayane Assis, fisioterapeuta, apresentará os EPIs de segurança usados no dia a dia. EPIs: touca, máscara N95, avental descartável gramatura 20, luva de procedimento não estéril e óculos de proteção. Não está na foto porque tirei para higienizar. Antes de entrar para assumir o plantão, é necessário trocar de roupa, deixando a roupa que viemos de casa na bolsa e colocarmos a roupa privativa, que é essa roupa azul. Marcas da máscara após horas utilizando. Só retiramos a máscara quando vamos ao banheiro ou quando vamos entrar no postinho para evoluir os prontuários dos pacientes e para comer. Sapatos fechados para evitar risco de contaminação com secreção ou sangue de paciente. Olá, eu sou a Chayane, fisioterapeuta. Trabalho no Hospital Santa Maria, em Suzano, e já trabalhei no Hospital de Campanha, em Suzano também. Vou estar respondendo umas perguntas que a aluna Flávia, referente ao trabalho proposto para ela. Chayane, por que é tão importante o uso dos EPIs na área da fisioterapia? Bom, nós trabalhamos com a parte respiratória, que é a parte principal no hospital, e uma das partes que a gente mais trabalha lá dentro é manobra de higiene brônquica, que quer dizer que a gente vai mobilizar a secreção e aspirar o paciente. Então, assim, a gente precisa estar paramentado para quando a gente for aspirar o paciente, introduzir sonda, né? A gente não contaminar, porque são itens estéreos, né? Então, a gente precisa colocar no paciente sem contato nenhum de bactéria, essas coisas, para não levar para a parte respiratória. Então, a gente precisa estar paramentado com avental
óculos, máscara e as luvas, tanto de procedimento quanto luva estéril, e pegar os materiais, como sonda, essas coisas, para estar trabalhando com o paciente. E na hora da aspiração, muitas das vezes a gente estimula a tosse, e nessa o paciente pode tossir e acabar saindo a secreção e espirrar na gente. Então, para não ter esse contato por questão de bactéria, tudo, e a gente não se contaminar, a gente precisa estar paramentado. Então, essa é a função principal do fisioterapeuta lá dentro. Então, a gente precisa desse cuidado, tá? Além de ter o contato hoje em referente ao paciente com Covid, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, que também somos nós que trabalha boa parte da parte respiratória dos pacientes. Então, para chegar próximo do paciente, a gente também precisa ter esses materiais, para a gente não se contaminar com o vírus, né? Então, isso é muito importante. Os equipamentos utilizados protegem tanto o profissional quanto o paciente? Sim, pela questão que nós sempre estamos vindo da rua, né? Então, vamos entrar dentro do hospital. Então, pode ser que a gente leve alguma bactéria de fora para dentro do hospital. E hoje, a gente já não utiliza mais o nosso jaleco, né? Então, todo mundo vê o médico, qualquer outro profissional de jaleco dentro do hospital. Hoje já é mais difícil de você ver por essa questão do Covid, tá? Então, assim, hoje, como a gente não utiliza mais, e a gente também não utiliza mais a nossa própria roupa, então a gente não fica com a nossa roupa lá dentro. A gente entra dentro do hospital, coloca a roupa privativa, aí quando vai chegar perto do paciente, na porta de cada paciente, né, do quarto de cada paciente, tem avental descartável, luva de procedimento, tudo pra gente já entrar, antes de entrar, se paramentar e depois chegar perto do paciente. E quando a gente sai, a gente já tem um lixo lá certinho pra colocar. Então, esse é importante eu me paramentar, para que eu não seja contaminada, né, pelo vírus, por estar em contato com o paciente, que quando às vezes eu tô conversando, ele acaba tossindo, né, às vezes eu tô ajudando, fazendo algum exercício respiratório, alguma manobra, ou até mesmo aspirando, ele também vai tossir, então eu posso vir inalar esse vírus, né, ou qualquer outra bactéria que tenha no hospital. Então, para isso, a gente não tira a máscara, a gente só retira a máscara na hora de jantar, né? E, tipo assim, a gente tira a que a gente teve contato com o paciente e utiliza outra máscara, né? Para poder entrar no ambiente onde a gente vai pegar a comida que a gente vai jantar, né? E depois a gente volta e coloca outra máscara novamente, tá? Então, tem todos esses cuidados. Tem casos de fisioterapeutas que causaram acidentes pela falta do EPI? Sim, muitos fisioterapeutas e tantos outros profissionais se contaminaram, principalmente agora nessa pandemia, por conta dos EPIs, tá? Porque é tão importante a gente utilizar, quanto também a forma de retirar para a gente não se contaminar, tá? Então, no início, como era uma coisa muito nova e era muitos EPIs, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas tinha um macacão que ele fechava de zíper e parecia o Zé Gotinha, sabe? Ele, nesse material, que ele era grosso, tudo, tinha um jeito certo de se retirar. E muitos não sabiam. E numa dessa que retirava de qualquer jeito, acabava se contaminando, né? E depois, às vezes, nem higienizava a mão direito, né? Corretamente. E acabava se contaminando. Aí acabava com o Covid, ou internavam, ou muitos como foram a óbitos. Então, assim, pela falta do EPI, já aconteceu muito de fisioterapeutas ou qualquer outro profissional se contaminar, seja com Covid ou qualquer outra doença. Quais os novos EPIs que o profissional tem de usar, além dos tradicionais, para atender com segurança em decorrente da Covid-19? Então, agora na época dessa pandemia, os novos EPIs que a gente utiliza foi aquele escudo, né, o face que a gente usa no rosto, além do óculos, tá? Então, fica a máscara, o óculos e o face. De paramentação, como a gente não utiliza mais o nosso jaleco e nem a nossa roupa, a gente tem a roupa privativa que fica no hospital, que é do próprio hospital, que eles disponibilizam pra gente. Então, a gente coloca a roupa privativa
nas fotos que a Flávia tem, vocês vão ver que é uma roupa azul que eu tô, tá? Além dessa roupa, quando eu vou entrar pro paciente, eu tenho o avental descartável. Esse avental, a gente teve que pegar o avental mais grosso, que é a gramatura 20, tá? Antes a gente utilizava um mais fininho, né? Pra aspirar, pra fazer outros procedimentos. Hoje ele é mais grosso, tá? E as luvas de procedimento se mantêm, né? Sapatos sempre fechados, né? Pra não ter risco também de se contaminar no pé, cair sangue, alguma coisa, tá? E esses são os novos. Teve aquela época do macacão, igual eu falei, porém, esse macacão já não está se utilizando mais, tá? Dentro dos hospitais, por conta do risco de contaminação do profissional na hora de se desparamentar. Somos nós os audazes bombeiros, cumpridores do nosso dever. Quero dar as boas-vindas ao bombeiro militar soldado da PM Wesley, que está lotado no 17º grupamento dos corpos de bombeiros de Itaquaquecetuba. Seja muito bem-vindo, soldado. Quero que você responda para nós 2 perguntas, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta: quais são os EPIs mais importantes em combate ao incêndio? E a outra é: qual a importância de se usar a balaclava? Muito obrigado, soldado. Somos nós os audazes bombeiros, cumpridores do nosso dever. E no fogo voraz lutaremos para salvar ou morrer. Ao alarme partiremos, a sirene nos apraz. No perigo estaremos, levando momentos de paz. Nossa vida é lutar pelo povo, no incêndio e no salvamento. Seu destino está sempre em jogo. E aí galera, mostrar para vocês um dos equipamentos mais importantes que um bombeiro utiliza como EPI ao adentrar um espaço confinado, a uma ocorrência de incêndio, onde o ambiente não tem ar respirável para o bombeiro conseguir desenvolver a sua atividade e apagar aquele incêndio. É o EPR, Equipamento de Proteção Respiratório. É esse cilindro que vocês estão vendo aqui. Ele é composto por 2 alças. Tem essa cangalha, a gente chama ela de cangalha, que é o suporte onde vai o cilindro. Esse cilindro é onde vai o ar respirável que o bombeiro utiliza. Vou colocar para vocês rapidinho, só para vocês identificar como é que funciona. Lógico, você utiliza ele não com essa farda que eu estou aqui, né? Você utiliza ele com uma farda com EPI próprio para incêndio. Estou mostrando para vocês, aqueles que não estão conseguindo identificar como que é o equipamento, ele é assim. Esse aqui a gente chama ele de pera, é onde que sai o oxigênio, o ar respirável, que vai conectado em uma máscara, onde o bombeiro consegue respirar e combater um incêndio que ele está ali naquele momento. Beleza? Fechou, valeu! Nesse vídeo iremos falar sobre os EPIs usados pelo Sargento Washington. Olá pessoal, vim trazer para vocês os equipamentos de proteção individual que são utilizados na Polícia Militar. Toda empresa que exige um certo cuidado nas suas atividades também exige que tenha alguns equipamentos de proteção individual. Os principais deles são o colete, né, que é exigido por todo policial militar para que se proteja nas atividades policiais, e um dos equipamentos de proteção individual é o cinturão, onde a gente coloca alguns itens, né, como carregador, como lanterna,
como o armamento, a algema, que são itens obrigatórios e que são sustentados, né, num cinturão de lona por presilhas, né, para amoldar ele ao corpo, para que dê uma maior proteção ao policial. Outro equipamento de proteção individual, como é utilizado em empresas, também é a bota, né? Um material um pouco mais resistente, um material que, caso venha a cair alguma coisa no pé do policial, não venha a sofrer nenhum tipo de lesão, tá bom? Espero que tenha ajudado no trabalho de vocês. Um forte abraço. A seguir, iremos mostrar os EPIs usados pelo Sargento Edivaldo, Sniper do GAT. Óculos transparentes de proteção balística e contra poeiras. Abafador eletrônico para os tiros. Balaclava Denomex. Colete balístico. Gangola com proteção para os cotovelos e calça com proteção dos joelhos. Bota antiderrapante e resistente à água. Luvas de proteção para as mãos, para rapel tático e facas. Esses são os EPIs usados no dia a dia de um guerreiro de farda. Nos slides a seguir, iremos apresentar os EPIs usados por um químico. Luva de segurança. Contém uma variedade de matérias-primas, entre elas tem neoprene, nitrílico, látex, PUC e outros. As luvas podem proteger de diversos produtos químicos, dependendo da composição de cada modelo. Por isso, é importante verificar para qual função ela é adequada. Respirador. Utilizado para atividades que envolvem o risco da inalação de substâncias contaminantes, em forma de poeiras, vapores, gases e névoas. Impede a infiltração de substâncias químicas no organismo pelas vias respiratórias. Óculos e protetor facial. Os óculos de segurança são EPIs indispensáveis para qualquer atividade que utilize produtos químicos. Serve para proteção visual contra respingos e partículas que podem atingir os olhos. Calçados de segurança. Riscos atrelados no ambiente, por exemplo, solo úmido e escorregadio, queda de objetos, temperaturas extremas, riscos de perfuração, entre outros. Podem ser botas de PVC, botinas, os sapatos possuem uma variedade de modelos e matérias-primas. Macacões de segurança. Os macacões foram desenvolvidos com o intuito de proteger por inteiro o tronco, membros inferiores e superiores, sem a necessidade de uma grande quantidade de EPIs. Possuem modelos produzidos em material respirável e podem ser indicados para atividades que envolvem produtos químicos, sejam partículas sólidas dispersas no ar ou respingos, por exemplo. Como podemos nos prevenir dos riscos químicos? Após o levantamento de todos os riscos químicos, é fundamental instituir medidas de controle coletivo e equipamentos de proteção individual. No primeiro caso, são recomendados ventilação e exaustão nos pontos de operação, lava-óleos e chuveiros de emergência, assim como extintores de incêndio apropriados. Autores do vídeo 1: Alicia Manuela, Beatriz Eusébio, Bianca Damascena, Carlos Oliveira, Flávia Cantarino, Gustavo Alexandre, Gustavo Barbosa, Jaqueline, João Lucas, Joyce Mara, Otávio Rodrigues, Paulo Henrique, Sabrina da Silva, Samuel Vinícius, Sara Bonfim, Sara Silva e Thaisa Silva. Todas as pessoas que aparecem no vídeo autorizaram o uso de sua imagem